Nós vamos iniciar a nossa atividade unindo-nos em prece, pedindo a Deus bênçãos de sustentação, de equilíbrio, a fim de podermos recolher o melhor do que for apurado no decorrer da tarefa. Senhor, no início da nossa tarefa de hoje, colocamos-nos em prece, agradecendo o ensejo que nos é dado e pedir o amparo indispensável aos nossos espíritos, que possamos, com este amparo amigo, nos colocar receptivos aos elementos orientadores para os nossos corações e aos componentes de fortalecimento para os passos num período realmente desafiador que todos nós vivemos. Suplicamos que de nossa parte possamos formar aquele ambiente nos fundamentos da amizade, da afetividade, sem posturas reativas que possam dificultar a assimilação dos componentes que nos são reservados. Que o sentimento de entendimento e amizade e fraternidade sejam a tônica. Que os valores possam realmente suprir as nossas carências para os passos que nos competem. Envolvemos os que sofrem, a fim de que recolham no transcurso do nosso esforço os recursos para a sua melhoria íntima, para seu fortalecimento. E cheguem também aqueles que aqui não puderam estar conosco por vários motivos, esses valores de fortalecimento e de encorajamento. E que possamos, cuidando com carinho da nossa presença, do nosso equilíbrio, chegar ao final do nosso esforço, com alegria em nossos corações. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 2, a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esses versículos, do 18 ao 25, como nós já começamos alguns comentários, já nos arriscamos em alguns lances, esses versículos definem todo um processo
de elaboração interativa no universo. É óbvio que todo sistema evolucional é inerente à pessoa como individualidade. A individualização que define o espaço e o posicionamento vibratório de cada pessoa é intocável e é sagrado pelo que nós temos de aprendido. Tanto que tem muita gente que prefere ficar sozinho, porque sozinho ela não se incrimina com quem quer que seja. Isso é da lei. Enquanto nós estivermos aprontando conosco mesmo, a dor de barriga é nossa, a tribulação e o transtorno é nosso. Agora, quando nós entramos no plano de interação, passamos a ter responsabilidade. Por isso que, na realidade, há um processo até de tamponamento da nossa capacidade intelectiva, da aprendizagem. Tudo isto é bloqueado com muita sabedoria, para que possa isso abrir-se a seu tempo nos fundamentos da consciência. Agora vamos chegar a um ponto que as revelações vão apontando que não se constrói sozinho. Pode até sobreviver-se resguardado sozinho. Mas na medida que a gente começa a pensar em construção, para que a felicidade venha por direito para nós, e não por misericórdia, aí nós temos que nos associar. Não sei se deu para chegar. É impossível querer abarcar o universo sozinho. Tanto que os espíritos falam em pleiade, falam em grupos, em sociedades. Por quê? Para facilitar o próprio contexto evolucional. E nós saímos da retaguarda em pleiades. Só que não vamos chamar pleiades, vamos chamar bandos, cardumes, não é isso? Grupos, rebanhos, porque é dentro dos grupos que nós encontramos a sustentação. Já somos individualidades. Muito cuidado nas concepções reinantes na área espiritual. Acho que nós somos resultado de um grupo. Não, nós chegamos até agora por causa do grupo. Mas dentro do grupo eu já era um indivíduo. Então, quando se fala em individuar-se, individualizar-se, nós estamos falando de consciência de que é um indivíduo. Mas desde os componentes mais de retaguarda que a nossa mente possa abarcar, nós já somos uma individualidade, embora não vamos dar conta disso. Depois nós entramos sobre o plano egocêntrico de isolamento, para depois começar a gritar. Esse grito de socorro, de conjugação, se dá por uma providência que os espíritos apresentam quando começam a dar um sentido de afastamento como tutores do grupo em evolução. Então, quando o elemento começa, é igualzinho a criança quando começa a andar. A gente segura de cá, o outro segura, olha pouco, um larga e vê como é que ele faz sozinho, você dá os passos. Mas sujeito à queda. Não é esse sujeito à ação intempestiva, não. A ação diligente do que está ajudando aquela criatura. Ou seja, nós somos amparados, mas precisamos dar o passo sozinho. Então, antes saímos do grupo, que foi libertação, para depois entrarmos no grupo dos fundamentos do amor. E essa entrada no grupo é complicada, porque nós queremos que o grupo seja passivo às nossas irreverências.
há uma dificuldade imensa para um trabalho em grupo com aquela autenticidade que nós temos aprendido. Fizemos-nos entendidos? Vamos analisar isso com muito carinho. Estamos aprendendo aqui uma coisa importante. A evolução, a responsabilidade é pessoal e intransferível. Mas ninguém está só. Ninguém sobrevive só. Vamos ter isso em conta. Então vamos aprender a compreender os outros como as pessoas são. Nós somos cheios de caprichos quando a gente está emergindo para um processo. E o problema é que a gente entra em facetas da evolução. Nós temos momentos em que temos que juntar um com o outro para poder construir uma casa e ficar os dois abrigados. Custamos dar conta de entender um com o outro. Um quer pôr a janela aqui, outro quer pôr lá. Um quer entrar por aqui, outro quer entrar por lá. Depois entra um outro estágio das construções com vistas a expressões mais expressivas, construções mais fluentes, até que entra a conjugação dos seres com vista a uma construção de doação. Aí nós começamos a achar que a verdade está com um, não está comigo, eu tenho que ser assim, tem que ser assado. Outra luta interativa, criando resistências, até mesmo inimizades. Especialmente quando emerge da gente a pretensão de ser superior ao outro. Então nós temos que adotar uma tese. Queima-se até o último cartucho na defesa de um ponto de vista. Mas que sejamos saber até onde o ponto de vista é válido e até onde ele sai de ponto de vista e entra na intolerância. Ponto de vista é homologado pela espiritualidade. Intolerância é sombra do egoísmo na linguagem dos benfeitores. A necessidade de ficar sozinho é aceitável? Extravagante. É. Eu tenho uma necessidade enorme de ficar só. E ultimamente eu não tenho conseguido. E quando eu passo muito tempo sem ficar só, num lugar só, por um tempo, eu começo a ficar inquieto. Isso é patológico? Convém examinar. Eu não sou aqui, eu estou como médico, terapeuta, para dizer que é patológico. Mas a necessidade dessas imersões nas suas elucubrações dentro do painel que você possui de valores, que nós vamos chamar de intuição, vamos chamar de inspiração. Você penetra em você na busca de inspiração e projeta-se para o futuro ou para o alto nas raias da intuição. Então, quando você está trabalhando a intuição, você se projeta. Quando você trabalha a inspiração, você se entraja dentro de você próprio. Será que deu uma ideia? Um minutinho só. Pode dizer. A gente ficaria fora do contexto do assunto. Seria possível assim, dar uma pinceladinha pequena sobre a onegênia dentro desse contexto? Se o tempo permitir e as condições favoráveis estiverem presentes. Pode. Há alguns dias atrás, um estudo do senhor me deu assim, a sensação que nós estávamos passeando pela Palestina, dentro do Evangelho, dentro do namoro, do noivado, do casamento, né? Nesses momentos aí. Agora, o senhor fechou um momento jogando dentro da estrutura universal da mensagem. Então, eu vou estar colocando Jesus, Palestina, dentro dessa estrutura aí, sendo ele trabalhando todo esse movimento do Evangelho, dentro do que o senhor acabou de falar aí? Sem dúvida, porque não se constrói de maneira efetiva atender a coletividade sozinho. Todas as vezes que nós estamos sendo convocados a trabalhar pela regeneração, nós somos convocados a um processo de união. Todas as vezes. Por quê? Porque é uma construção que interessa a coletividade e não ao indivíduo no seu sentido particular. Então, o que ocorre? Aí, realmente, há uma convocação, embora
nunca, seja em qual grupo que você participar, que Jesus formalizar, que os amigos espirituais formalizarem, nós sempre teremos direito desse isolamento que o Laírton falou. Nós não podemos ficar dentro desse isolamento criando ou querendo buscar isso. Isso acontece já com a gente. E nós temos que saber viver as etapas da nossa aprendizagem. Tem momentos que você pode ter na sua casa você e uma criatura ou duas, numa absoluta interação. Aí uma dessas duas ou três da casa compra um cachorro. E na hora que você abre o livro, você quer refletir, o cachorro começa a latir. Não acontece isso? Aí já está começando a cortar o barato para poder entrar num processo ou de introjeção ou de abertura para a intuição ao nível ou conjuntamente com o cachorro latindo. Nós discutimos muito isso no início do grupo com a turma nossa aqui, que era uma turma difícil, mas que se ajudava mutuamente. Bom pôr Ave Maria na reunião? É. Bom pôr Beethoven? É. Mas aprende a desligar o gravador e eu vi menino chorando a hora inteira da reunião. Esse se torna autossuficiente. Esse se torna capacitado. Porque tem gente que usa música para isso, música para estudar, música para aquilo. Ele está condicionado, porque tirar a música ele entra em pânico. Então ele acha que avançou, não, ele criou condicionamento. Então quando se propõe que a luta reeducativa é tirar valores de volta e aprender, como Jesus falou, sem alforje, sem dinheiro, sem espada, sem sandália, sem tudo, ele quis dizer o seguinte: põe tudo que tiver direito. Compra o carro de luxo, mas não esqueça como é que anda de ônibus. Nem como é que, se for o caso, até como é que anda a cavalo, ou a pé. Se não tiver o tênis, descalço. Porque senão você fica escravizado. É óbvio que nós não estamos aqui cultivando regressão. Mas isso é importante. Tanto que Jesus, quando mandou no plano educacional, ele falou, não é isso? Que não levasse para o caminho o alforje, isso, aquilo outro. Foi isso? Lá na frente ele diz assim: quando vos mandei sem alforjes, sem dinheiro, etc., faltou alguma coisa? Não. Então quem tiver agora pega. Porque para a grande luta tem que ter, se possível. Não sei se vocês estão entendendo. Então é preciso ter essa linha de marcha contra marcha, de fluxo e refluxo. Aonde que está o pulo do gato aí nesse negócio de primeiro ele manda 100, depois ele fala, agora vocês pegam? Qual que é o ensinamento aqui? Você aprender a viver na falta sem reclamar. Certo. Aí depois ele manda, agora quem tiver uma, guarda e tal. Quando você partir para um plano autêntico de esquecimento pessoal e valorizar o semelhante, sem se esquecer-se fundamentalmente, esquecer caprichosamente, mas guardar-se fundamentalmente. Eu não sei se eu estou usando a expressão correta. Eu não posso me esquecer. Cuidar tanto dos outros que eu esqueço de mim. Então, resultado. Você, quando for cuidar disto, você junta tudo que você pode. Tudo que você pode. Para que você ajude efetivamente. De maneira simples. Porque o seu sacrifício tem que ser principalmente em função da sua reeducação. Com os outros tem que ter instrumentalidade para auxiliá-lo. É dentro desse contexto. Chamar então, quer dizer, resumindo tudo, é sair do meio do povo, de entrar no deserto construindo. Exatamente. Porque é dentro do deserto que você cria novos caracteres. Então nós notamos que aprendendo a renovar, nós aprendemos naturalmente a preencher, a operar nos espaços vazios na construção que é desértica. Então vamos lá. Então nós demos essa voltinha toda para definir o mecanismo do crescimento a partir de uma linha de conjugação, para que haja maior rendimento e maior atenção. Então nós vamos notar
é preciso ter em conta que é a conjugação que facilita o plano interativo que eu estou tentando falar a partir do versículo 18. Então, quando os animais foram levados a Adão, o fato de dar o nome a esses animais não é apenas um capricho intelectivo, não. Por quê? Porque, queiramos ou não, ao denominar aqueles animais, houve um processo de avaliação, um processo dessa interação que nós estamos comentando. E não interrompendo, mas no primeiro momento ele foi criado só. Então, esse nomear os animais é conhecer os recursos que ele tinha para depois ele entrar em contato com o outro. É porque na hora que ele sai da massa do inconsciente, dos inconscientes, e começa a ter consciência pela manifestação da razão, ele passa a ser Deus. Com letra minúscula. Vós sois Deus, do capítulo 10 de João. Então ele tem que ter ação. Deus ante a área que ele domina. Então a expressão dominar é assumir o reinado, dirigir. Mas tem aquele que dirige com prepotência e com autoritarismo. Aquele que dirige dentro das leis para fazer e proporcionar o crescimento natural. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre. Esse domínio começa ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, de acordo com a paisagem e com a proposta da expressão didática. Você pode começar, quando nós começamos o processo educativo, nós invertemos o início, começando de dentro. Então nós dominamos as pendências animalizadas do próprio espírito. Então há essa necessidade de isolamento e autodomínio. Exatamente. Depois é que eu saio para o outro. Isso. Então você pode pensar em dominar de fora para dentro, né, no sentido de domínio, porque o legítimo monarca, o legítimo pai, o legítimo tutor, ele aprende que com amor ele favorece o crescimento sem impedir ou sem plasmar na cabeça da criatura caracteres que lhes são peculiares. Então ele usa os caracteres que lhes são peculiares para favorecer o toque de manifestação dos potenciais educacionais do educando. Temos escolas nesse particular, nós até comentamos recentemente, em que aspectos no campo didático pedagógico funcionam, em que tudo, em tese, que o educador puder trabalhar o potencial do educando sem criar sistemas na cabeça do educando, seria uma boa. Isso é um desafio no campo educacional. Ou seja, usar o que você conhece para projetar nele o interesse de buscar a si próprio e esclarecer-se. Então, quando se fala na educação sistemática da sociedade, em que os meninos são matriculados para aprender a ler, não, para reaprender a ler, para reaprender a estudar, não é estudar os mecanismos da vida, é uma coisa. Agora, quando você entra na questão 685 do Livro dos Espíritos, que fala da educação de fundamentação moral, essa não é que é publicada pelos livros, nem tem fundamentação, vamos dizer, intelectiva de fora para dentro. É essa que nós temos que plasmar no coração. É quando você é capaz de atender uma criatura que está com uma dor, e põe as mãos, e alguém te observa e fala, eu vi um carinho muito especial naquela forma de ele dar o passo. Certo? Ou então, quando você lê um texto do Evangelho, vamos dizer, o capítulo 17 de Mateus, lá em Marcos, também fala do jovem lunático, e que você lê e diz assim o texto do pai do jovem lunático. Ele diz assim, Senhor, socorre-nos. Socorre-nos. E você sente algo no coração. Aí você entrou numa linha sem sentimentalismo, lá no fato em si. E a mesma forma que Jesus atendeu aquele homem, você recebe dos Espíritos hoje. Não sei se vocês entenderam. Mas nós temos que de peça socorre, quer dizer, não quer dizer que eu estou pregando meditação,
reflexões doentias e sentimentalistas, não dizer nisso. Vibra. Para estudar um autor, você tem que tentar entrar na cabeça do autor pelo que ele escreveu, para você entrar no campo vibracional. Vibrou, entrou nas teias despertadoras do potencial. Só analisou, é toque, é igual uma marreta batendo nos valores. Então, são pontos que só a experiência de cada qual. Tem gente que ama profundamente, mais do que você possa imaginar. Eu não descobri o que é amor ainda não. Com a irreverência que cultiva. Vai no automatismo, não? Vai no automatismo. O racional do Adão está só ainda. É o Adão que está só, que não descobriu a Eva ainda. Ama, mas só Deus sabe como. Comigo o amor é assim. Eu estou com sede, mas só como pão. O meu amor é pão. Tá. Eu estou com sede, não um golinho d'água. Não, só como pão. Esse é o amor convencional das pessoas. Isso acontece a toda hora das pessoas. Olha aqui, quando traz aqui no 19, ele foi, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo. Eu estou buscando aqui, Adão é o primeiro homem, e quando ele faz esse reconhecimento aqui, com a ave, com o animal, e ele é capaz de dar esse nome a todos eles, e chamou a alma vivente. Se eu estiver voando, o senhor pode, por favor, me puxar, porque eu estou imaginando o seguinte: a posição que foi tomada com Adão naquele momento, porque, Honório, ele não estava, ele estava vindo de outra galáxia, de outro lugar. Será que ele fez um contato e reconheceu todo esse animal dentro dele? A necessidade de mudar, e mesmo sabendo que o homem podia estar em queda, foi permitido que a Eva viesse, porque foi um investimento que a espiritualidade fez? Exatamente, porque ele apagou-se no sono pesado para que ele pudesse conseguir realizar dentro de um foro que nós podemos chamar de autenticidade, de legitimidade. Ou seja, o fato de ele ter caído no sono é como se, ao despertar, ele pudesse ter uma concepção diferente daquela companheira, não aqui tanto dos animais, porque os animais, ele usou um processo de intitulá-los, chamá-los, nominá-los, com base na experiência vivencial que ele podia fazer emergir do conhecimento dele. Então havia uma semelhança. Então vamos supor, se você esteja num outro mundo e vai, vamos dizer, descobrir, por exemplo, lá no outro mundo e acompanhar como engenheiro eletrônico a formação de um computador. Você vai colocar uma expressão lá na língua vigente muito próxima ao computador daqui que você já conhecia. Isso é da lei, você não vai colocar um nome, certo? Vai chamar a ave de peixe ou o peixe de ave. Você vai utilizar expressões assemelhadas. Isso é da lei. Até quando a gente vê a pessoa aprendendo a falar, ela utiliza, sempre tem uma raizinha, um prefixo, algo que faz lembrar a expressão na sua legitimidade. Então vamos voltar para cá, porque o assunto tem que abrir aqui para a gente entender esse sistema interativo aqui que nós estamos querendo ajudá-los. E, obviamente, a mim também, porque o assunto é desafiador. Então trouxe para ver como ele chamaria. Então tudo que o Adão chamou, a toda alma vivente, quer dizer, aos que estavam, vamos dizer, na vida física, que a alma é vivente, ostensivamente, ainda que, estou abrindo um parêntese, fosse no plano espiritual, está constituída numa expressão morfológica, tem forma, não está no abstrato dele. O abstrato não está na faixa do animal, o abstrato está na linha do homem. Então, quando nós começamos a ter a inteligência, nós passamos a usar a linguagem objetiva direta e passamos a usar e dominar a linguagem abstrata. O que eu quero dizer com linguagem abstrata? Você tira do nada na sua linha interativa pela linha de dedução. Perceberam? Você não sabe o que é aquilo.
Mas você começa a fazer cogitações do pensamento chamado pensamento abstrato. Busca onde não tem. E é dedução. Mas dedução em cima de componentes tangíveis. Você tem que, porque a didática é assim. Tem que ter algo concreto. Certo? Então tem uma coisa que vai pôr na parede. Então não é quadro, por exemplo. Mas você tem a primeira coisa para você fazer suas deduções e não você lembra do quadro. Na parede, põe no quadro isso, põe na parede o relógio, não é isso? A gente pendura na parede lá o quê? Como está ali o alto-falante. Aí você começa a tirar componentes, saca de onde aparentemente não tinha, algo que dá sentido. Continuando. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Essa expressão, como diante dele, eu não sei como é que vamos começar isso aqui, mas vou tentar ver se a gente consegue trazer para a gente pensar. O processo despertador, ou processo, vamos dizer, instaurador de um sistema da vida mental, ele se dá em cima de reflexos. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade, como é que é? Plasma a ideia determina de tudo, assim, é um processo. Aí, eu estou trazendo o assunto em cima do que o Emmanuel diz. Ele fala assim, em semelhantes manifestações, quer dizer, plural, e vai e volta, aquele raio, tudo é assim, numa velocidade incrível. E quanto mais a mente opera, mais vence o tempo, mais vence o espaço, porque espaço e tempo é instrumento didático no relativo, não tem no absoluto. Então, sabe que entenderam o que eu falei? Não existe no absoluto tempo e espaço, porque no espaço e no tempo nós temos instrumentalidade de aprendizado. Se não tiver, nós não aprendemos. Relativo. É relativo. Então, eu escutei um barulho lá fora, lembrei de alguma coisa. Certo? Eu observei alguma coisa. O olfato, ou o paladar, ou o tato, desperta uma emotividade. Então, nós temos que levar o seguinte, é que para o homem não se achava a estrutura que estivesse como diante dele. Seria um componente radiador de reflexos. Para que ele possa, de algum modo, dentro das construções que ele operar, nos fundamentos inarredáveis do amor, ele pudesse ter um componente, bastante atenção a isso, para poder, você vai perguntar agora mesmo sobre isso, para que ele pudesse ter o toque e dar o feedback a nível de reação pessoal. Ou seja, é como se esta criatura pudesse fazer um papel de fechamento de circuito dentro de um plano de interesse recíproco. Mas como existe identidade de um lado, identidade do outro, não existe complementaridade no seu sentido de metade aqui, metade lá, então não tem perigo de um escravizar o outro em tese, embora isso aconteça na prática. Então o que ocorre? Essa, como diante, seria um componente refletor, instaurador do reflexo, recíproco, de um lado para o outro e do outro para cá. Essa é a ideia que nós estamos observando. Para evitar que o Adão só pudesse, ou a Eva a seu tempo, só pudessem os dois, refletir em função das linhas automáticas do universo. Animal, o céu, estrela e tal. Então aqui está começando a criar elementos que pudessem criar um sistema de sintonia, de abertura nos planos profundos, onde estão os fundamentos essenciais do amor, da consciência, dos equilíbrios profundos da vida psíquica para trás. Para trás, quer dizer, não é para somatização, não, para o abstrato.
Fala. Então, para que a mente seja refletora, ela primeiro tem que ser co-criadora. Porque se ela não co-criar, ela não vai ter... Não tem jeito, fica difícil. Então a criatura vai observar daqui para frente o quê? Ela nota um quadro e tira conclusões diferenciadas. O mesmo quadro pode ser um componente despertador de reflexo que encaminha para áreas diferenciadas. Um pode achar que tem que pegar um revólver para matar, outro tem que pegar uma outra coisa, não é isso, para envolver, para ajudar, para auxiliar, para variar. Senhora, então eu posso entender que para eu aprender a amar, eu tenho que estar de frente de um semelhante a mim. Que esse é a adjutora como seu semelhante. Então aí eu tenho que ter um reflexo lá para bater aqui e detonar em mim. Exato, porque se a mulher, que é a expressão irradiante dele, e nós estamos falando aqui em nome de misericórdia, de grandeza, de proteção divina, então esse investimento que a espiritualidade fez define em tese uma substância de amor, algo de amor. Então essa criatura, que pode até dar muito trabalho um para o outro no futuro, a finalidade não foi no sentido de dar trabalho, foi no sentido de despertar no plano das legítimas conjugações sociais. Nesse sentido. Para que haja um processo de crescimento. Então, sem uma união entre os seres, nesse sentido, que brutalmente começa no sexo, porque o instinto sexual é amor em expansão. Então é preciso que o amor desperte para que o instinto sexual se sublime. Então o amor, o instinto sexual ainda é embrutecido nas faixas automáticas das faixas inferiores. Um dia ele se sublima em amor. Quando se sublima em amor, o amor vai reverter para ele e sublimá-lo na linha efetiva das faixas em que eles alcançaram. Embora lá atrás, nas algas nadadoras, se aproxime outro pelo mecanismo, nos animais, nos vegetais, em todo sentido, o processo ainda é o automático que a gente conhece. Então nós passamos a ter processos de afetividade no campo das linhas de conexão entre os seres, em que o sistema de amor de sexo é totalmente diferente. Certo? Nós vamos ter condição de sexo em que ele se opera através de um olhar, ou através de um sorriso recíproco. Há uma alegria. Mas por enquanto alguém sorri, você está mexendo num cara de palhaço? Eu posso dizer, pô, você tem um sorriso tão espontâneo, que bom, fico feliz quando você sorri, a gente sente até alegre. O que aconteceu? É diferente do que eu falar, você está me achando de palhaço. Quer dizer, é questão de foro íntimo. Quer dizer, o reflexo continua sendo no colorido que nós damos. Embora o outro, às vezes, emite uma faixa de vibrações de alta suavidade, de alto amor. Mas eu dou a cobertura que eu tenho no meu coração, com a minha reverência, ou então com a minha sublimidade. Isso é muito... É algo que não tem como ficar explicando muito, não. Você tem que trabalhar no íntimo e concluir. De maneira equilibrada, sem ideia atravessada ou conceitos errôneos. Porque senão nós vamos criar uma sistemática aqui complicada. Então a gente pode falar, por exemplo, que a sexualidade tem 1000 faces. Exatamente. Pode ser no olhar, no gesto, no sorriso, no toque. Por exemplo, o elemento está ouvindo uma palestra. Está ouvindo uma palestra. O elemento lá vai levando a palestra com toda a segurança e com muito carinho para com o público. Ele pode estar sendo envolvido por emoções violentas de irreverência ou emoções de, vamos dizer, de chicote na mão. Né? Eu posso dizer assim, ou se muda, quando eu falo muda, eu estou constrangendo a pessoa. Eu posso dizer assim, gente, ou a gente procura mudar, eu fui com suavidade, não é isso? Ou então acabarão nos mudando de fora para dentro no constrangimento. Deu uma ideia? Aí eu fiz uma linha de aproximação
de envolvimento afetivo. E se os fatos desenvolverem assim, e eu chegar num ponto, o orador que estiver expondo, chegar nesse ponto, nesse clímax, em que o público assim, não é que ele fala, orgasmo. Perfeito? O movimento da sexualidade chegou ao orgasmo. O agente é o que está falando, o paciente, ou o opositivo é o que está ouvindo. Fechou o circuito. Então o amor sublimado pode ser a flor de lótus nascendo em nós? Meu Deus do céu, tem N coisas que vocês podem deduzir. Então eu estou trazendo em tese para que vocês definam no abstrato do sentimento de vocês. Isso não pode ficar... Se for dar uma palestra sobre isso, cada um vai usar uma forma diferente. E muitas vezes nesse momento existe a fecundação, né? Conforme essa sequência. Porque, só um bocadinho. Se o sexo, como eu estou lembrando aqui, não fecundar, ele é um circuito egocêntrico. De capricho pessoal. Porque com legitimidade ele sempre produz. Ele sempre frutifica. Agora, os que podem se beneficiar dessa linha de relação são muitos que, por sua vez, podem conceber determinados valores e abortá-los por falta de capacidade de gestação desses elementos para que nasçam a seu tempo. Nesse sentido, pode falar. Nessa sequência aqui que o Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, em que surgem as causas, né? Nessa reflexo, esboço e emotividade, ali surge a causa, de que nascem as circunstâncias. São válvulas. Então, válvulas obturativas ou alavancas libertadoras. Sem dúvida. É como se, nesse passo aqui, o ser precisa projetar vida, porque morte ele já experimentou. Sem dúvida. Né? E quem vai fazer o papel determinante dessa realidade nova é o sentimento, porque ele é a mulher que promove a gestação, cria a forma, a concretude do que está no abstrato do Adão. Certo. Porque você mexeu numa coisa, você já ouviu aquela passagem do Evangelho? Paulo plantou, Apolo regou? Tá? Então olhem bem isso, porque a gente acha que está preso lá, a gente fica pensando numa planta que a gente planta, que Paulo plantou, Apolo regou e Deus fez crescer. Analisemos, gente, como o Evangelho propõe. O Adão, no caso dessa linha interativa, plantou. A Eva deu o campo da irrigação. Mas o crescimento, sustentação não é nossa. Será que deu para entender? Isso é com Deus. É a mesma coisa, porque as plantas no Evangelho são as pessoas. A gente custa descobrir, as árvores são as pessoas que produzem. Né? Então o processo cooperador nosso é alimentar. Mas a pessoa pode alimentar e soltar para fora, pelos imuntórios normais, tudo que alimentou. Como pode ter uma metabolização fluente e perfeita, saindo só o excedente, que são os elementos canalizadores do conteúdo nutriente. Então, dentro disso, nós temos que estar atentos. Porque o nosso papel é esse. A vida é Deus que dá. Então, é preciso saber como é que isso funciona no lar, com as amizades. Não podemos querer tripudiar e viver pelos outros, não. Nem querer que o outro viva a nossa vida. É nesse sentido. Agora, nós somos responsáveis pelo tipo de alimentos que damos ou pelos venenos que nós injetamos nas pessoas. Injetamos também situações menos felizes que levam a criatura a sofrer. Então, a nossa posição é dar material que possa revitalizar essa pessoa e não desnutri-la. Então, nossa ação caminha para ele. Continuando. Pode ir para frente? Quando Jesus fala assim, orar e vigiar, eu já ando escutando esse estilo da palavra ouvir. Então, esse ouvir aí, eu fico colocando aí, é dois natural, né?
é todo um contexto que daí que nós vamos tirando os outros momentos. Posso ver aqui? O ouvir como uma estrutura quase principal do ser natural. O que você pode colocar, você está localizando numa das áreas que os reflexos se instauram, que é o ouvir. Então é óbvio que o ouvir tem um grau maior, vamos dizer, de possibilidades para o que ouve do que o que vê. O ouvir precede a nosso ver, embora eu já tentei achar de toda maneira audição e visão, que eu sempre falo que estão mais ou menos próximos, mas eu pessoalmente, sem endosso doutrinário, entendo que o ouvir antecede o ver. Porque o ver exige mais detalhamento para você poder entender com clareza. Então, quando a pessoa não consegue ver com discernimento, abrem-se as perspectivas do ouvir. O cego de Jericó não conseguia ver Jesus, mas o ouvido estava... que é isso que está passando aí? Quando viram Jesus no Tabor, Tabor tudo? Foi de repente. Obrigado. Quando viram Jesus se transfigurar no Tabor, foi Eunice, eles torceram a visão, em vez de caminhar para um processo de projeção, voltaram para a cabana, para construir cabana lá, igreja, capela, ou coisa parecida. Então o que acontece? Foi tampada a vista deles, eles passaram a ouvir o que saiu da nuvem. Então o ouvir é relativo, certo? Então vamos ter um certo cuidado em definir isso. Eu preciso entender melhor que eu não consegui. Não sei se o nisso pode ajudar. Você entendeu a pergunta, né? Eles estavam falando sobre a estrutura das palavras, né? No sentido, no outro contexto. Então, colocaram que o ouvir, ele tem todo ele consegue abranger. Pois é, o que eu estou dizendo. Seria mais abrangente, numa linha normal da evolução, tem valores que possivelmente a nossa ótica não consegue, por enquanto, estar indo em treinamento. Mas vamos deixar para um outro momento, eu te ajudo, tá? Continuando. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Quando a pessoa é levada a esse sono pesado, sempre está em função à misericórdia do Criador. E vocês não ficam achando que é só o Adão, não. Eu posso, sem medo de errar, porque já estudamos isso bastante, todos nós aqui temos áreas em absoluto eclipse na nossa personalidade. Pontos mortos. E mortos de longos séculos, que não vieram à tona ainda. Ainda? É. Vai, complicou. Congelamento de corpos. Não é só de corpos, não. Congelamento de áreas da personalidade. O que significa? Quando a criatura complica de tal maneira o destino, ele vem bloqueado naquela área e fala, solta ele por aqui, que agora que ele vai achar que é uma criatura que está começando a vida agora. Quando chega lá na frente, ele começa um processo do despertar. E quando há esse despertar, está arriscado ele encontrar uma égua junto dele. Uma outra conotação, uma outra expressão. Com outros pontos refletores para instaurar os mecanismos intrínsecos dele. Então, não tem quem não tenha, olha a expressão, não tem quem não tenha pontos mortos ou pontos obliterados no seu psiquismo. Até para facilitar a evolução. Isso acontece num momento de grande dificuldade, às vezes tampona tudo numa dificuldade para tentar descobrir um outro caminho. Depois que fazia, mas a coisa estava tão clara, eu não via. Costuma todo mundo ver e ele não vê.
No caso, por exemplo, dessas síndromes, em que o elemento reencarna durante um período grande e fica totalmente fora de circuito. Por quê? No plano reencarnatório. Ele está num processo que nós chamamos de congelamento de determinadas somas da sua estrutura. O Norte, foi por causa disso que o Zacarias ele ficou mudo quando recebeu uma informação de que ele seria pai. Ele falou assim, isso não é possível, o reitor vai ficar mudo. Até que surgiu. É uma ideia, né? É uma ideia também que nós estamos falando. Eu queria que o senhor trouxesse, senhor Lóris, se puder agora, quando Ananias, então, é chamado para tirar as escamas dos olhos do Paulo. Naquele momento ali, não só o esforço dele era o suficiente, precisou daquele dom do Ananias, porque houve um efeito ali na aproximação de Ananias com ele. Então, Ananias foi levar a luz para essa escuridão, para esse ponto morto. Trabalhe isso um pouquinho, fazendo favor. Não, porque isso é no relativo. Certo? Ele não podia entrar lá em Damasco no usufruto de todos os seus recursos. E isso acontece demais. Esse processo do enceguecimento, nada obstante, nós estamos comentando a questão da audição que a Eunice levantou lá, que precede, pelo que nós depreendemos, não queremos fechar isso. A gente nota que na visão nós estamos tendo muito isto. Chegamos otimamente, mas não vemos nada. Como está no capítulo 13, que ontem alguém no curso de passe de expositor falou. Nós tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. É esse o sentido. Quase sempre nos grandes lances de nossa projeção para a realidade maior da vida, nós temos problema de visão. Eu tenho observado isso. Vocês têm lido aí, analisa que na hora que a criatura é levada para a cegueira, tem algo aí que está acontecendo. Não fala muito ficou surdo, não. Fala? Ficou surdo, não sei quando é surdo, não. Cego. É mesmo. Porque o plano da visão, e quando nós falamos de centro coronário, os espíritos podiam falar assim, é uma região sintética dos sentidos todos dele. Não para não. Para que é um órgão da visão profunda. A capacidade de ver. É quando os espíritos encarnados veem com claridade a luz e tudo, sem ser para os olhos físicos. Então a visão é como se fosse a culminância de tudo isso, que embute nela todos os padrões auxiliares no contexto das janelas da alma, se pudermos chamar os sentidos assim. Então, quando nós chegamos ao sexto sentido, ou outro sentido, da pergunta 10 do Livro dos Espíritos, se pode o homem penetrar na estrutura ímpar de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Esse sentido é o sentido de profundidade da alma. Então, esse será a visão profunda, como diz o André Luiz, visão profunda do diencéfalo, que tem conexões com a pineal. Então, dentro disso, nós vamos notar que, possivelmente, tem que ter mais, porque o espírito tende a perder o quê? Se ele perde a forma, a expressão de manifestação, não tem razão do tato mais. Tem? Se ele tem interação normal, ele não tem mais o corpo físico, o odor, vamos dizer, o paladar, vai tudo cessando. No fim, fica a capacidade interativa. Ele abrange, a visão dele de profundidade. Isso é uma ideia para vocês analisarem. Porque eu vou pegar para o livro que está, que eu não vou dizer nem sei. Deduzir que esses pontos que estão adormecidos ou congelados, eles poderiam ser na didática do aprendizado sendo despertos pelos nossos próprios sentidos inferiores para que, no caso, o sentido superior venha a clarificar e a resolver essas questões? Sem dúvida, porque você vê a distância, você vê no micro e você vê no macro. Então todos esses vão cedendo lugar. Então eles são auxiliares para o grande despertar. Assim que nós notamos.
Ele se diversifica para depois se sintetizar. Então a visão profunda do diencéfalo equivale a um processo aglutinador desses valores todos. Quer dizer, não justifica mais ter essa quantidade de valores. E outros que nós ainda desconhecemos. Voltando aqui. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e se adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso nós já comentamos também, e nós estamos fazendo um trabalho de aprofundamento para poder tentar mexer nas estruturas potenciais nossas. Então aqui nós temos alguns pontos a definir. Não quer dizer que a Eva não existia. Ela precisava ser revelada. Ela precisava de ser instaurada concretamente nas concepções de profundidade do Adão. Então a palavra figurada do Velho Testamento tem que falar de construir, ou de fez, ou organizou, não é isso? Formou. Aqui tem assim, ou formou ou edificou. A palavra edificou, que está na base da palavra, na origem, é mais do que formou, porque o edificou, não é isso que está aqui na minha versão, não sei se na de vocês está, tem aqui, ó, formou ou edificou. Edificou dá uma ideia assim mais de construção, de planejamento, de algo que foi formado de maneira inteligente, não formado por formar. Não sei se vocês acompanharam a nossa colocação. Então, o que ocorre? Nós temos aqui, na retirada dessa costela do tórax, uma cirurgia. Uma cirurgia que, dentro da nossa ótica, vocês podem assemelhar-se a um processo do desabrochar, da abertura com plenitude do centro cardíaco da individualidade. Porque se a visão profunda está no centro coronário, nós temos aqui uma linha, o coronário vinculado aos planos infinitos. O centro genésico, dentro das linhas que garantem a imersão do ser nas experiências reencarnatórias. E o centro cardíaco no tórax, a definir o plano interativo com o mundo. Então, quando a gente nota que o ser recebe do alto, recebe do fundo da terra e recebe das faixas que nos circunvolvem pela horizontal dos acontecimentos, nós vamos notar que a nossa linha interativa no campo de ajuste vibracional se dá na horizontal interativa e não unirmos-nos aos superiores ou unirmos aos inferiores. Unir aos superiores é o anseio do crescimento. Unir aos inferiores é o sistema aplicativo do conhecimento a nível de construção. E o plano, vamos dizer, da horizontal representa a linha universal de aproximação dos seres em sociedade. Em sociedade. Toma água. Não, porque ela também, de vez em quando acontece. Está sendo solidário que eu digo. É o símbolo da cruz. Uhum. Pode ser levado para isso também, viu, Sara? É o símbolo da cruz. Eu fico encacetada com essa cruz. Não, porque se você abre os braços, você está naquele gesto de abraçar em torno. Não é isso? A parte superior é a parte dos pés recolhendo, né? Então nós vamos notar que esta implementação do centro cardíaco é algo que vocês vão ter que estudar. Mas não é estudar de maneira a conseguir o doutorado ou transformar-se em PhD. É apenas nesse sentido. Sem abertura desses componentes, fica muito difícil, porque é a região da circulação das forças de base, da emotividade. E segundo alguns entendidos, é pelo centro cardíaco que nós entramos em relação interativa
efetiva com os semelhantes. O ser consegue, pelo ajuste das faixas irradiadas vibratórias dele, a entrar num processo de química com as vibrações daqueles que nos circunvolvem. Falam os que estudam o assunto. E esse assunto não é tão estudado na doutrina espírita. Então nós temos que pisar cuidado. Ele apresenta um certo número de raios. Quem se lembra aí? São 12 raios, né? Porque nós temos alteração, o básico, não chama o básico, o genérico tem 4 raios, não é isso? Parece que temos 8 raios no esplênico, tem 10 no gástrico, né? 12 aqui, até 96, depois 960. E tem aqui o esplênico, são 16, parece, né? Então, esses 12 raios dão também aquele sentido de abrangência, de envolvimento em todas as facetas irradiantes à nossa volta. Apresenta uma coloração que recebe determinados raios do esplênico, como nos ensinam esses técnicos, na tonalidade amarela, e lança os valores na direção do centro do cérebro, não é o coronário propriamente, não. Lança mais para o cerebral, porque é o responsável por todo um processo elaborador de segurança. Porque o cerebral, na nossa maneira de sentir, é o gabinete do chefe desse coronário, que é o superintendente geral, o diretor. Então, se o coronário é o diretor de toda a estrutura, o centro cerebral é o gabinete, com a chefia, né? O Santo e o Santíssimo. O Santo e o Santíssimo. Então, o coronário não tem ação direta no campo mecânico, no campo ostensivo. Ele é de absoluta expressão vibracional. E os outros trabalham por ele. Honório, eu sempre pensei que a gente não tem muito conhecimento sobre isso, né? Exatamente. Mas quando a gente observa, né, a estrutura e os desenhos que são fruto das observações mediúnicas, porque o miolinho do coronário é o cardíaco, né? O miolinho é o cardíaco. E as pétalas em torno, né, seriam em maior número, e a gente fica pensando se não seria um desdobramento das pétalas do cerebral. Entendendo que, na verdade, você captou o que eu estou querendo, né? Então, na verdade, repete para o pessoal te ouvir. Você falou, repete aí para eles. Que é interessante. Eu estava fazendo uma conjugação das constituições dos centros. O coronário, incluindo o cardíaco, como sendo um núcleo aí. Fala lá. Porque no desenho é assim, né? O desenho, segundo as percepções mediúnicas. O miolinho do coronário seria o cardíaco. Certo. E as pétalas em torno seriam, eu que imagino, seria um desdobramento ou uma potencialização das pétalas do cerebral. Exato. Então, como cada uma ali tem uma função específica, né, a gente sabe disso, porque elas estão ali com um motivo, né? Então, como se fosse uma sintetização do processo do coronário chegando no cerebral. Agora, na essencialidade, o que vem de sentimento do coronário vai direto para o cardíaco só, sem ter que ter qualquer desdobramento ou síntese. Como se tivesse linha direta. Isso. Então, é um estudo muito interessante. Só que tem gente que começa a estudar e depois não volta para a doutrina, né? Fica lá empolgado. E nós temos que ter esses conhecimentos. Eu também nunca vi isso em lugar nenhum, não. Não. Mas nós temos condições e direito de trazer, desde que sejamos autênticos. Estudem. Eu falei umas 2 vezes, sem endosso doutrinário aqui. Eu tenho direito a pensar e transmitir, conforme a situação eu trago, né? Para que vocês pensem e concluam a beleza dessa sincronia toda. Esse miolinho
é como se fosse algo a estudar, porque tem um miolinho e tem um miolo. Não é isso? Quer dizer, a essencialidade do miolinho é o cardíaco. Não é isso? Agora temos o cerebral que está com linhas de conexão ali com o próprio coronário. Não é isso? É muito interessante. Então, voltando aqui para nós não nos perdermos, nós observamos que foi retirada essa costela e com ela organizada, formada, edificada a mulher. Então nós temos aí um processo que define com ostensividade o seguinte: essa contraparte, ela é da mesma substância, ela é da mesma natureza da parte essencial que é o seu coração. Então o que ocorre? Representa essa mulher toda a disponibilidade de gestação, de elaboração, de edificação dos seres no universo. Não quer dizer que um vai ser o que vai gestar e o outro que vai ser o que vai instaurar. Não é. Tem momento que determinada parte é a parte gestora, que está gestando, e a outra que deu a ideia, que fecundou. Por quê? Porque no caso aqui, ambos um só corpo, define que houve uma pluralidade que se sintetiza pelo grau interativo entre eles, e essa interação entre eles, essa e aqui tem as duas partes, a parte A e a parte B. Então o que ocorre? Há uma linha interativa. Então fica o setor estádio de alma gêmea, por exemplo. Aqui seria só meio e aqui seria só meio. Isso aqui não existe. Bobagem. Que aqui é um, aqui é um. Então esses dois, quando estão integrados, dinamiza potenciais daqui com potenciais daqui, em função de quê? De uma proposta, de um objetivo. Então o que acontece? A unificação, criando uma complementaridade, uma integração, porque todas as vezes que se fala em união de valores no plano espiritual, a expressão não é conjugada a formar uma outra unidade, não. A expressão usada pelos espíritos é essa: integração. Então é uma integração em função de objetivo, não integração básica dos seres, porque eles são unidades distintas. Então não basta levar em conta que o pensamento do A é absolutamente igual ao do B. Não há integração dessa forma, porque ficam expressões semelhantes que nos dão linha de conexão. Então o que pesa aqui é uma unidade de objetivo, uma unidade vibracional, uma unidade em função de amor. E amor tem que ter objetivo. O amor como um deleite de radiação interativa entre duas pessoas é conversa que não sustenta por muito tempo, ou uma expressão que não tem razão de ser. Porque se os dois se reúnem para um processo aplicativo, esses dois passam a ser uma linha interativa que um só não pode oferecer. Então os dois se reúnem e se fecham aqui. Então quando nós vamos dizer assim, ambos numa só carne, por quê? Porque nós vamos notar que juntou esse com esse e fez um todo para atender aqui. Mas todos sempre em função do objetivo. Não existe esse objetivo, então não tem razão
de manter-se todo, um agarrar no outro e sofrer os dois. Que ficam dois, quem sabe até escravos. Vamos lá. Então, deixa eu só uma pergunta para explicar, porque esse assunto é interessante, mas ao mesmo tempo existem algumas dúvidas. Então, esse processo dessa integração, lá nos princípios mais simples, ele vai acontecer por um planejamento e por uma operação que vem de fora para dentro pelos técnicos, para que um dia ele se torne um planejamento consciente para atingir essa determinada meta? Fiz-me claro? Eu acredito que deu para entender. Agora é muito sutil, né? Como é que manifesta o sexo cá atrás? Ele está presente nesse ato. Está presente nesse beijo. A qualidade sexual intrínseca. O que é isso? Cada unidade psíquica tem a sua predisposição interior. Mas está hibernada. Então diz André Luiz que nas algas lá atrás foram disparadas energias da parte dos co-criadores, instaurando nelas o quê? As expressões de ordem sexual. Então é óbvio que se essa expressão for positiva e essa for negativa, essa aqui assimilou uma linha negativa para soltar a positiva dela. E essa pegou uma positiva para soltar a negativa dela. Então começaram com esses valores que começaram a irradiar, começaram a procurar umas às outras, por sinais contrários. Então hoje, por exemplo, sem endosso doutrinário, o que o André Luiz define? Que as células do seu sentido psíquico, quando morrem, elas ficam ajustadas às células físicas como verdadeiras obsessoras. Então aqui eu tenho uma célula que tem carga positiva, está aqui, ó. Então é possível que ela tenha uma célula de carga negativa aqui, perceberam? Acionando e conjugado com ela, formando uma linha de conexão. Então o que ocorre? Essas células, aqui eu tenho a positiva, essa aqui está atuando. Então quando eu tenho um processo de mitose, o que eu vou definir? Ela vai se dividir, eu vou conceber que tem uma célula aqui de ordem negativa e uma célula de ordem positiva aqui atuando sobre todo esse mecanismo aqui. Resultado, bipartiu. Essa célula pega essa filha aqui e essa pega essa outra filha aqui. E aqui era a mãe, positiva ou negativa, tomou a periferia de uma delas. Sabe que deu uma ideia? São as explicações que se fala, tem aqui no microscópio, vê lá todo o mecanismo se desenvolvendo. Mas nós temos direito de pensar e vocês de lembrar. Agora eu estou trazendo, repetindo, para vocês analisarem o sistema. Eu queria saber, seu Honório, dentro dessa construção de piso seguro, que é o amor, quando encontram essas almas, e em meio a essas oscilações todas, um pode, às vezes, como a gente vê sempre nas obras, não quer entrar para o lado da construção segura. A que é positiva, vamos supor, que ela teve a capacidade de reconhecer, e quando abre mão, é porque ela está saindo dessa parte de oscilação. Vamos supor, a pessoa não quer mais, vamos trazer para dentro de um casal. É alma gêmea, tem muitos conflitos, tem que resolver primeiro para depois construírem alguma coisa. Mas quando um reconhece que não dá, aquilo ali não é piso seguro para mim, não vou mexer, não vou tocar, porque se eu encostar ali eu vou me ferir e não vai sair nada bom. Que movimento é esse que essa alma tem? Porque a gente percebe que a força é diferente. Aquele que sai do meio... Essa resposta é cheia de detalhes, cheia de nuances.
Mas só existe uma coisa. No dia que essa parte, porque aqui é uma questão seletiva. É isso, não é que está essas almas que mais se aproximam. Então entra aqui, a gente estudou sempre muito isso lá atrás, na época das vacas boas, que a gente tinha mais tempo. Agora não estou mais assim com tanto tempo. Então a gente nota que é uma questão de cargas maiores ou menores. Então essa linha de compensação que eu falei aqui atrás, ela vai se estendendo no tempo. O Emmanuel não brinca com a alma gêmea não, ele tem mesmo. Só não fala isso porque não tem coragem de afirmar. Ele concorda com a sede, concorda com os espíritos, a obra básica está absolutamente correta, não existem a metade, como eu falei aqui, está aqui dentro eu coloquei, isso não existe, mas existe a aproximação de valores, afinidade. Então, é o amor profundo daqui, que fala assim, vamos nos unir? Vocês já estão entendendo. Agora, isso aqui não quer dizer que não tem um mecanismo também, uma automatização daqui de trás. Não tem. Porque você coloca uma molécula, ou um átomo aqui, e está colado com esse outro átomo aqui, através de milhões e milhões de anos num planeta, isso aqui virou um certo condicionamento de necessidade de amarra recíproca. Ou isso não pode acontecer? Pode. Eu posso ter um elemento hibernado aqui e que tirou pelo calor lá, por um hecatombe, se desmontou, triturou e ele fica assim, onde é que está? Onde é que está colado aqui que eu preciso? Não pensa não, porque não pode pensar, mas atraem-se mutuamente. É lógico isso? Evidente que é. Não estou entrando no método que é assim. Mas existe, está ligado ao passado milenar de outros mundos no campo das estruturas formativas. Então o que ocorre? Juntou. Então isso aqui fica pseudo-reunião até que o amor que está aqui e daqui abre-se perfeitamente. Não em função de um para com o outro aqui. Esse aqui buscar, esse aqui buscar, não funciona. É preciso que os dois se encontrem no semelhante, ou se encontrem no objetivo. Então hoje nós temos planos feitos. A liga foi muito mais rápida que a Emmanuel, na linha interativa dos dois. Então sempre um recebe o peso da irreverência do outro. Às vezes existe uma aproximação, vai assim o processo, aqui está um, aqui está o outro, né? Então esse vai para lá, esse está vindo para aqui, esse desceu para cá, o outro está lá, depois esse aqui chega aqui embaixo, quase que junto, volta, e fica assim. É como se eles tivessem uma linha aqui denominador. De vez em quando encontram-se. Até o momento que se encontram, né? Encontram-se e separam-se novamente. Quando um encontro determinado não deu certo, mais alguns séculos. Isso é da lei, né? Tem que observar isso. Não adianta procurar que não vai entender. Tem lá, por exemplo, o caso da Célia com Ciro. Está no livro do Emmanuel. 5 anos depois. Aí Alcione sai de Sírios, e a Célia, para encontrar com o Carlos, que é o Ciro. Vocês viram a história do renúncia lá? Adiantou? E aquele espírito falou com ela, né? Bom, não, prepare-se. Mas ela sente. Quem ama é capaz de emergir-se. Isso acontece 50 anos depois, né? 50 anos depois do primeiro lance, renúncia o segundo. Então, retorna. Então nós vamos notar que o problema está aqui. O problema não, a solução está aqui. Então, quer dizer, se há um amor aberto aqui e instaurado aqui, há uma certa capacidade de compreensão nas dificuldades ainda existentes. Perfeito? Para um processo de grandes expressões no campo do trabalho em favor do semelhante. Nós então entendemos que não existe expectativa aqui sem objetivo.
Porque passar disso é realmente complicado. A Lívia ligou-se com Emmanuel. Por que ela ligou com ele? Para passar pelo sofrimento dela. Jesus não sofreu por nossa causa? Ou devia sofrer? Não. O trabalho da Lívia é igual a Jesus. Eu vou encontrar com essa figura chamada Publilêntulas. Porque se fosse seguir a lei, o Publilento não tinha reencarnado como ele reencarnou, não. Tinha? Vocês não conhecem a história da lei de causa e efeito? O companheiro ensegueceu N pessoas na época da Revolução de Catilina. Ele conta isso no livro. A irreverência dele. Então ele ia ter que desencarnar, como aconteceu pelas propostas de chama nosso amigo lá, do Cícero, inclusive comandou pessoalmente a eliminação dele, que foi estrangulado. Era para ir de cabeça para baixo, em val profundo, não é? Mas não foi. Mas na hora que ele começa a descer, ali está lá dentro no armário. Eu sei que eu vou pagar metade desse problema seu aí, no mínimo. Mas se você for lá, talvez seja outro planeta. Vocês entenderam como é que funciona o amor? Se eu não ficasse pegado aqui no colo, é outro planeta, ia ser outro planeta mesmo. E outro planeta é alguns milhares de anos. Você vai também. E conseguiu pô-lo ao lado de Jesus. Da terceira maior vitória da Lívia, não foi dele não, dela o amor. Porque consta que no livro 2000 anos não tem tudo que ele conversou com Jesus. Ele mesmo fala isso. Porque o Chico perguntou para ele, não foi isso? Está no livro tudo? Aí eu escrevi coisa que não estava vendo, na hora que eu estava vendo. Mas por que eu não refleti no livro há 2000 anos o que foi conversado? Porque não está na hora ainda. Qual é a expressão que a Amanda usou? Ali era um diálogo de homens. Entre dois homens. Entre dois homens. Isso é muito bonito. Então o que ele conversou com Jesus, e Jesus com ele, não chegou para nós. Para poder pegar a frente de uma evangelização da regeneração hoje. Isso está aqui, gente. Você perguntou, fala de alma gêmea, como é que eu vou falar disso? Falou. E disse. Tem gente que não entende o amor, não acredita nele. E está com as almas gêmeas, quem sabe aí não está tão distante. Mas tem que aprender ainda, tem que aprender. O Leão que reverentemente falava, se quiser dar uma esvaziada no umbral, só passa um monte de alma gêmea de aero. Está bem atrás lá no quadro, seu Honório, lá, ó. Em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Exato. Você lembrou o Leão reverentemente, e ele falava que alma gemida E algema. alma gemada. Então nós já estamos ali há uns 5 minutos. Vamos levar no nosso coração isso. Se a vida estiver pesada, se as irreverências estiverem meio complexas, aprendamos a orar pedindo força, pedindo paciência, pedindo tolerância para os nossos corações, sem que isso represente ter que ser achincalhado. Porque nunca a misericórdia divina vai coadunar-se com a humilhação e esse achincalhamento que possa representar perda na sua dignidade. Às vezes, e não são poucas vezes, por que essas almas que se amam lutam tanto? Não é por causa das duas, não. É por causa desse objetivo que fica. Entenderam? Então as trevas não querem que elas se juntam. Porque não é interesse das trevas que elas se juntam. Nós não podemos admitir que um Chico esteja sozinho no universo.
Eu não vou falar do Cristo para não ser irreverente, deixa ele para lá. Mas é importante ter-se em conta isso. Porque as linhas de segurança se dão para ele, quando há fluência. Agora, quando não há fluência, a dor é violenta. A dor da indiferença de um coração que se expressa e que um circuito se formaliza é muito dor. Mas quem está matriculado na escola do Evangelho, na escola do Cristo, não tem que ficar dimensionando dor, não tem? Mas as alegrias são muito grandes. Peçamos a Deus força. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, por quanto do varão foi tomada. Então não é o varão homem, é porque foi dado ao sentimento uma concepção de clareza do mecanismo. Ou seja, a extensão da própria mulher ou a extensão do próprio homem. Portanto, vai ficar semana que vem, né? O 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ok? Semana que vem nós sequenciamos. Alguma pergunta? Tem 2 minutos. Bora lá. Ah, não sei. É possível, mas não foi comigo, não. DNA do triângulo céu. Você está no campo da genética agora? Está falando de 1, 2, 3. Aí o 2 se torna o 3. Não, o 3 aí é esse aqui. Porque quando fizer a complementação aqui e houver êxito, os 2 saem fortificados em novas bases. É aquele batido que está na obra do Chico. Ou a gente cuida da rua, do bairro, amanhã do planeta, depois do sistema, depois da constelação, depois da galáxia, depois das constelações galácticas. Muito bem. Pode encerrar? Beleza. Termo de mais uma atividade, nós unimos os nossos corações e as nossas mentes com o objetivo de agradecermos tudo que recebemos nessa manhã, os esclarecimentos, as vibrações que nos chegam do alto, com estímulo e força renovadora para a nossa esperança, e fortalecimento para a nossa vontade, para perseverarmos na conquista de nós mesmos, e diante dos desafios da vida, recorremos àqueles que com poucas palavras falam da essência do nosso ser. Fixai os olhos nas estrelas, elas vos dirão da vontade amorosa do Criador. Sentiu o olor dúlcido da singela flor que enfeita o prato. Ela vos fará esquecer a ilusão que sempre constrange. Deixai que o calor do sol vitalize vosso corpo. Seus raios farão vossa alma sentir o beijo da excelsa luz. Permiti que o vosso semelhante desfrute a alegria de viver com o vosso concurso. E penetrareis a infinita graça do amor, compreendendo Deus. Olvidai a aflição e a amargura, superai limitações e medos, venceis sombras e diatribes. Estais a caminho, e vossa meta é o Senhor. Compreendei que tudo concorre para a vossa edificação na luz. Não resistais. Todos estamos embalados pelos braços amorosos do Pai. Amemos uns aos outros. Com esta prece, essas linhas para reflexão, nós estamos dando por interrompida a tarefa, desejando a todos uma semana feliz. Sábado estaremos juntos, se Deus quiser. A paz da Deus. Vai falar não, nós.
Amém.